Fala, meus irmãos em Cristo, alunos aqui do Seminário William Seymour. É uma grande alegria estar aqui com vocês, tá? Para vocês que provavelmente não me conhecem, né? Meu nome é Marcelo Lucas, eu sou graduado em Direito, também sou licenciado em Filosofia e tenho a formação teológica pelo Instituto Teológico Pastor Medeiros, ligado à Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado de Minas Gerais, onde eu congrego, tá? Aqui na minha igreja eu sou professor de apologética e sou professor de escola bíblica dominical, tá? E a convite do pastor Getúlio Luz, que me deixou muito feliz, eu estou gravando essa aula, tá? Sobre introdução à apologética. E eu dei o nome Em Defesa da Fé, uma introdução à apologética cristã. E o objetivo dessa aula é mostrar a relevância da apologética, mostrar a relevância de se estudar a apologética, tá? Mostrar a relevância de compreender o porquê eu preciso defender racionalmente a fé. Muitas vezes nós vemos irmãos piedosos, né? Irmãos que realmente se converteram, têm uma vida de santidade, mas que não conseguem defender a fé, não conseguem expressar aquilo que pensam, como é que eu vou dizer, não conseguem defender a fé, não conseguem argumentar, não conseguem mostrar as razões, né? Como Pedro, eu vou citar isso mais na frente, mas vou citar de uma vez, né? Como Pedro fala, estejais prontos a mostrar a quem quer que seja as razões da vossa fé, tá? Então isso é muito importante, principalmente nos dias em que vivemos, em que a fé tem sido tão combatida, em que a fé tem sido tão questionada, tá? Nós precisamos estar prontos, afiados para defender, para mostrar as razões da nossa fé para quem quer que as peça, ok? Então vamos aqui para o nosso quadro, né? É uma aula, então tem um quadro branco, né? Aqui. Primeira coisa é a definição de apologética. Poxa, o que é apologética? Segundo o dicionário Príbera, a apologética é a parte da teologia que ensina a defender a religião contra os seus detratores. Então, só repetir o que eu falei agora na introdução, né? A apologética é a defesa racional e, faltou um E aqui, né? E argumentativa da fé. Ou seja, é você mostrar que crer em Deus não é coisa de maluco. Tem um porquê crer em Deus. Tem razão para se crer em Deus. Né? Há plausibilidade em crer em Deus. Né? Não é uma coisa assim sem fundamento nenhum. Tá? E retomando aquela ideia aqui, tem um livro que chama Apologética para Questões Difíceis da Vida, do William Lane Craig. Né? Eu tenho o exemplar dele. Deixa eu pegar o exemplar dele ali para vocês verem. Tá vendo? Aqui a gente grava ao vivo sem edição, tá, gente? Então, relevem. Esse livro aqui, ó. Apologética para Questões Difíceis da Vida. Né? Deixa eu voltar aqui a tela grande para vocês verem ele. Olha só, Apologética para Questões Difíceis da Vida. Edições Vida Nova, tá? A editora Edições Vida Nova. Muito bem, vamos voltar aqui para o nosso quadro. Então vamos lá. Nesse livro aqui é interessante que ele vai discutir vários temas, tá? Mas ele fazendo a citação aqui, ele vai dizer o seguinte, olha só que interessante. Se não me engano, na página 14. Isso, na página 14, olha só. Aqui ele está citando o Charles Malik, né, em um discurso dele, ex-embaixador libanês dos Estados Unidos. E olha só o que ele diz. Nossas igrejas estão cheias de pessoas que são espiritualmente nascidas de novo, mas que ainda pensam como não cristãos. Ele fala isso na introdução do livro. Tá? Ele traz essa citação. E é exatamente isso que acontece, gente. Né? Tem muita gente nas nossas igrejas que pensam como não cristãos. E aí, obviamente, não vão conseguir defender a própria fé. Eles não têm como defender. Né? A mente deles não está pronta, né? Ou não está acostumada a pensar o cristianismo. Tá? E a apologética, como disciplina, ela se dá nisso mesmo. Né? Que é o nosso próximo tópico aqui. Ó. Qual a relevância da apologética? Aí eu coloquei em si,
e como disciplina. Como disciplina é o que eu acabei de falar. Ela visa formar a mente da pessoa para que ela tenha um pensamento realmente cristão, que ela entenda as razões da fé e possa, com isso, ter uma visão de mundo cristã, ok? Em si mesma, ela vai ter, assim, como valor intrínseco a reflexão da sua própria fé. Né? Ou seja, estudar a apologética, ler sobre a apologética, pensar aí a argumentação, as bases filosóficas racionais da fé, em si mesmo, valida a sua própria fé. Não é que a sua fé tem que ser validada pelo estudo, não é isso. Né? A fé é dada pelo Espírito Santo. Mas assim, quando você tem as bases racionais, a sua fé está sedimentada na sua mente, isso é muito bom. Né? Ajuda demais. Tá? Muito bem. Bom, e aí, nessa questão da relevância, eu sempre gosto de usar essa expressão. A apologética, ela é a teologia na prática. Porque quando você pega o conhecimento teórico lá da teologia sistemática, angelologia, armatiologia, e traz para o campo da defesa da fé. Ou seja, na apologética é quando você vai pensar como explicar essas doutrinas, como pregar essas doutrinas, por que não? E principalmente como fundamentar essas doutrinas. Porque o mais importante não é que você, a meu ver, né, claro, que da apologética, não é você efetivamente repelir os ataques, as doutrinas heréticas. Nem é tanto isso, mas é você sedimentar a sua própria fé. Eu vou falar disso mais à frente, tá? Então, ela é a teologia na prática. Quando você vai sedimentar, quando você vai buscar os fundamentos lógicos de todo o conhecimento que você tem. Não que as disciplinas não deem isso, né? Mas quando você vai efetivamente para a apologética, você começa a pensar isso de maneira mais sistemática, tá bom? Mais concatenada, beleza? Muito bem. Essa relevância que a apologética tem hoje, ela fica mais evidente por causa dos ataques. E ataques que estão dentro das igrejas. Né? Claro, são ataques assim de mentalidade distorcida, né? Pessoas, mentes que não estão realmente, como é que eu vou dizer, moldadas pela palavra, tá? Mas que estão entrando nas igrejas. Primeiro é o progressismo. Qual o problema do progressismo? Ele protege alguns pecados. Ele diz que ele vai acabar dizendo que alguns pecados não são tão graves assim. Ele destoa da Bíblia, ele desfoca, né? Ele tira o foco das coisas da Bíblia, né? Ele muda as interpretações e por aí vai. Veja só, o progressismo, gente, ele é uma ideologia. O que é ideologia? No meu blog tem um texto, né, que eu escrevi sobre isso, Ideologia Insuficiente, que eu apresentei no encontro de filosofia da Uninter, né, onde eu estou terminando a minha formação pedagógica em filosofia. Tá? O que é essa ideologia? Ideologia é um recorte da realidade. A pessoa pega uma ideia, uma certa concepção, seja uma visão de mundo, qualquer coisa, e faz daquilo ali o alicerce da sua própria existência. Ou seja, aquele pensamento, aquela forma de ver o mundo passa a ser a sua base, passa a ser aquilo que ele é. Né? Agora, por ser um recorte, obviamente, ele não tem toda digamos, essa magnitude para sustentar, para dar sentido à vida dele. Né? Mas a pessoa abraça isso e aquilo ali é o que dá sentido para a vida dele. Isso é uma ideologia. Tá? E no caso do progressismo, basicamente, essa filosofia ou essa ideia progressista, ela busca minar ou mesmo destruir os valores e tradição. Quando eu falo valores e tradição, gente, o que é tradição? Tradição, a palavra tradição significa literalmente, eu vou colocar aqui para vocês, ó, tradição significa literalmente transmissão. É você transmitir. Traditar é transmitir. Então, quando a gente fala em tradição, é aquilo que vem sendo transmitido de geração em geração. Tá? É o conhecimento. E nós que somos cristãos, a antropologia bíblica,
é um tapa na cara da gente, né? Porque a concepção que nós temos hoje é uma concepção humanista. E a Bíblia é totalmente contrária a isso. Tá? Eu não vou ter tempo aqui de explicar bem o que é humanismo, tá? Mas, basicamente, humanismo. Aí eu vou colocar aqui para vocês, ó, humanismo e existencialismo. Existencialismo. Basicamente, o humanismo e o existencialismo, eles têm a mesma linha. Tanto que o Jean-Paul Sartre, não sei se eu vou achar esse livro aqui, mas eu tenho aqui, ó. Tanto que o Jean-Paul Sartre escreveu, é uma conferência dele, ele escreveu O Existencialismo é Humanismo. Esse livrinho aqui, ó. Vou voltar aqui para vocês verem melhor. Ó. Esse livrinho aqui, ó. O Existencialismo é Humanismo, tá? Aí nesse livro ele vai defender as bases do existencialismo lá no humanismo grego, né? Então, basicamente, gente, o que é isso? O humanismo e o existencialismo defendem que as bases da existência, do sentido da vida, estão no ser humano. Né? Isso vem desde a Grécia, tá, gente? Isso vem desde lá da Grécia. Né? Protágoras, quando ele profere a sentença o homem é a medida de todas as coisas, né? Ele traz o foco para o ser humano. Né? Então é o ser humano que determina tudo. Friedrich Nietzsche, né, muito famoso, também trabalha essa ideia do existencialismo, ele trabalha a ideia do super-homem. O que é o super-homem? O super-homem é aquele que ele rompe, né? Ele rompe com esses valores e com essa tradição. Ele rompe com isso. Né? E ao romper, aqui, ó, ele rompe, ó, né? Até risquei, para vocês verem. Né? Ele rompendo com esses valores, essas tradições que vêm sendo passadas, ele cria os seus próprios valores. Ele é o autor da sua própria vida. Perceba, gente, que isso é romper com o próprio Deus. Eric Fromm, né, um austríaco, o livro é muito grande, não vou pegar ali não, mas está ali. Tá, vou pegar para vocês verem. Né? Vamos mostrar aqui as bases, né? O que a gente está falando. Esse livro aqui, ó, a coleção é Ordem e História. Vamos abrir aqui de novo a tela para vocês verem. Aqui, ó, Ordem e História. Né? Ordem e História aqui em cima, tá vendo? Eric Fromm, Israel é Revelação. Esse aqui é o primeiro volume dessa série, tá? Eu só tenho ele, ainda não comprei os demais. Mas são 5 volumes, tá? Nisso aqui, o Eric Fromm, ele mostra pra gente com muita clareza que nós somos frutos. É um livro, é um calhamaço, né? Sei lá quantas mil páginas tem isso aqui, né? Chega a 1000, tá, gente? Eu que tô exagerando. Mas umas boas 500 páginas tem. Aqui ele mostra pra gente como que Deus ele comanda a história, na coleção toda, né? Mas aqui ele está falando de Israel e a revelação, mostrando que nós estamos dentro de algo muito maior do que nós. Não somos nós que criamos as coisas, não, Deus estabeleceu um monte de coisa, né? E aí nós vamos conforme o que Deus estabeleceu, ponto, tá? Ponto, não tem jeito, né? E o humanismo e o existencialismo, eles invertem isso. Né? Agora o homem é o super-homem, né? É quase um deus. Né? Quase um deus. Ele cria, ele faz o que ele quer da vida dele. E essa ideologia aí ela é extremamente prejudicial. Tem gente lá na Europa, lá, a mulher se dizendo que é gato, fica andando de quatro, com a confusão toda. Né? Então, e ninguém mais sabe quem é, tem uma crise de identidade aí generalizada. Né? Por quê? Porque rompeu com os valores e tradições. Né? Porque vem rompendo com os valores e tradições e tradição, né? Humanismo e existencialismo, ok? Essa filosofia aí. Não vou ter tempo, né? Isso aqui é até parte do curso de apologética, a gente discute sobre essas concepções filosóficas em uma aula específica, ok? Outra concepção que atrapalha demais é a concepção do legalismo. Poxa, o que é o legalismo? O legalismo é o oposto. Enquanto o progressismo fica protegendo pecados, o legalismo ele condena excessivamente. Para ele tudo é pecado. Né? A pessoa que é legalista não entende a graça. Ela não entende que a salvação é pela graça e misericórdia do Senhor, né? Que nós não vamos ser salvos, né? Como diz o pastor Rodrigo Silva. Se a obra não salva, a obra também não condena. O que condena é rejeitarmos a obra que Cristo fez na cruz. Né? Como diz um pastor amigo meu, nós perdemos a salvação quando perdemos a fé, quando o pecado, o erro, deixa de doer em nós, quando nós deixamos de estar aos pés de Cristo. Né? Salvação é aceitar o perdão oferecido por Cristo. Tá?
Isso é a salvação pela graça, pela misericórdia de Deus, tá bom? Então, o legalismo não entende isso. O legalismo fica naquele negócio lá, você pode fazer isso, não pode fazer aquilo, fica policiando demais. Então, essa bobajada toda. Nós temos o Estado legalizando pecados. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó, pressupostos. Por quê? Quando a gente vê discussão sobre aborto, homoafetividade e tudo mais, a gente vê o despreparo. Eu vejo um despreparo assim tão gritante nos cristãos para discutir essas coisas. E despreparo, gente, eu não estou falando do irmãozinho da igreja, não, sabe? Despreparo do pessoal que está na mídia, conversando goma. Sabe por quê? Vamos pegar aí, por exemplo, o aborto, né? As pessoas não percebem os pressupostos. O que é pressuposto? Pressuposto é o ponto de partida, né? Pressuposto aqui, ó, é o ponto, vou colocar aqui para vocês, ó, é o ponto de partida da argumentação. Então, qual o ponto de partida dessa argumentação? Né? Aqui eu já deixei aqui mais ou menos para facilitar aqui, ó. Olha só. Vamos pegar o aborto. De um lado, eles argumentam que é a liberdade da mulher. A mulher tem a liberdade sobre o próprio corpo. Do outro lado, não, mas a Bíblia condena, não matarás. A Bíblia condena o assassinato. Só que não tem a percepção aqui do pressuposto. O pressuposto dessa galera aqui, ó, que defende a liberdade da mulher, que são os progressistas, né? Que defende isso aqui, qual que é o pressuposto? O feto ainda não é ser humano. É aqui que tá, gente. Onde que começa a vida? Onde que eu considero uma pessoa como pessoa? A partir de que momento? Nós, que somos cristãos, consideramos desde a concepção. Tá? Então, se eu considero desde a concepção, não é com 2 meses, com 3 meses que eu vou aceitar o aborto. Ó, eu vou aceitar. Para mim, o aborto é inaceitável, em qualquer momento. Tá? Porque, na verdade, para essa galera aqui, assassinato, homicídio também é errado. Tanto que eles são contra a pena de morte. Pode matar o feto, mas não pode matar a, a, o bandido. Né? Então, olha, é uma certa contradição, né? Mas por quê? Porque, na verdade, eles não entendem, para eles, para quem defende o aborto, o feto ainda não é um ser humano. Esse é o ponto. Se não é um ser humano, eu posso matar. É exatamente esse argumento, e aí eu estou valendo do Pondé, Luiz Felipe Pondé, ele tem um ensaio aqui, ó, esse livro que ele lançou, acho que ano passado, Saudades de Deus e Outros Textos, tá? Não vou abrir não, porque não é necessariamente apologética. Mas a apologética, gente, é uma disciplina que você conversa com tudo, com a filosofia, com a engenharia, com tudo, com a física, tá? Eu que não vou gravar o curso todo aqui para vocês, né? Mas você trabalha e posso até gravar depois, né, outras aulas, se o Getúlio me der esse privilégio, né? Mas você conversa com um monte de coisa, com a ciência, com a física, com tudo, né? E ali ele fala exatamente isso, sobre a desumanização. Tem um ensaio, é uma coletânea de ensaios, né, esse livro que eu acabei de mostrar para vocês. Ele mostra exatamente isso, a desumanização. Quando defende, na verdade, ele está desumanizando o feto. Para ele, o feto não é um ser humano. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí fica aquela discussão boba. É moralmente, não é moral, é feio. Não, gente. Uma coisa que a gente tem que entender com clareza, você que é cristão. Quando Deus estabelece pecados, ele não está fazendo ali uma regra de conveniência social, não. Porque ele acha bonitinho ou ele acha feio. Ele está dizendo ali o que é bom e o que não é bom para a sua alma. Ele te criou. Então ele sabe que adultério, avareza prejudica a sua alma. Entendeu? Então, quando as pessoas vão pro debate e fica lá falando, mas a Bíblia condena, a Bíblia condena. Gente, para essa galera aqui, eles estão se lixando para a Bíblia. A pessoa que tem a base lá na liberdade individual da mulher, e você que tem a base na Bíblia, o que acontece? O argumento desse está indo para um lado e o argumento desse que está indo para o outro. Cada um está tirando para um lado. Né? O ponto de partida é outro, então eles não vão se encontrar nunca. Se você quer estabelecer um debate, você tem que pegar o pressuposto dele. Você tem que entender o pressuposto dele. Ou para você partir do mesmo pressuposto e desconstruir, ou para você já quebrar o próprio pressuposto dele. Né? O que eu quero dizer com isso? Você pode manter o pressuposto,
e construir um argumento que vai desconstruir o argumento dele aqui, né? Pensa o seguinte, olha só, vou fazer uma outra coisa aqui, ó, para facilitar, ó. Pressuposto, deixa eu escrever de letra maiúscula que fica melhor. Pressuposto que vai implicar em uma afirmação, né? Ou em uma, seria tecnicamente premissa, mas vamos pegar aqui a afirmação. Afirmação. Você tem duas opções. Ou você ataca o pressuposto, ou você ataca a afirmação dele. A conclusão dele, a tese, né? Isso aqui a gente chama de tese, né? A premissa e tal, no silogismo. A tese que ele está te dando, a afirmação que ele está te fazendo. Você pode atacar um ou outro, tá? Ou você pode desconstruir isso aqui, esse pressuposto. Mostrar para ele que o pressuposto dele é totalmente inaceitável, totalmente esdrúxulo. Ou você pode usar o mesmo pressuposto e criar uma outra argumentação. Entendeu? Nesse caso aqui, qual que é o pressuposto? O pressuposto aqui da mulher, da liberdade, é a liberdade da mulher. Já está escrito aqui, né? Aqueles que defendem os abortistas é a liberdade da mulher. Você pode atacar o pressuposto. Olha só, como assim liberdade da mulher? A criança não é parte do corpo da mulher. Né? Quando a criança nasce, o cordão umbilical sai junto, ele está ligado na placenta, ele não está ligado no corpo dela. Não fica lá o cordão umbilical pendurado, né? Na mulher. Sai tudo junto, né? Entendeu? Então, olha só, eu desconstruí o pressuposto. Agora, eu posso usar o mesmo pressuposto? Pode, né? Me parece que, em certa medida, a jurista Janaína Pascoal usou quando ela foi lá na audiência pública do STF. O que ela falou? Olha, eu não tenho direitos fundamentais sobre o outro. Então, ela manteve, olha, a liberdade sobre o próprio corpo é um direito fundamental. Contudo, a mulher tem um direito sobre o corpo dela, não sobre o corpo da criança. Ela manteve o pressuposto, liberdade sobre o próprio corpo. Mas aí ela usou uma outra afirmação. Ela manteve o pressuposto, a liberdade é verdadeira, mas ela fez uma outra afirmação. Mas a mulher não é. Não é. Não é. Não é o mesmo corpo, é uma outra pessoa. E aqui que tá. Eu volto, retomo a ideia inicial. Esses progressistas não consideram o feto como pessoa. Né? Então veja que ela já usou o pressuposto bíblico, o pressuposto cristão, por assim dizer, né? Para atacar o outro pressuposto. Tá? Até porque todas as nossas argumentações vão ter um pressuposto, vão ter um paradigma, vão ter uma ideia, tá bom? Muito bem. Terceiro aqui é a teologia como ciência. Quando se coloca a teologia como conhecimento científico, entra o liberalismo teológico, que vem a partir do século XVII. Tá? Por quê? No século XVII vem a Revolução Científica, com Galileu Galilei e tal. Passa-se a pensar na chave científica. Antes se pensava na chave teológica, agora se pensa numa chave científica. E quando a teologia passa a ser considerada uma ciência, vem entrando o liberalismo teológico. Isso aqui é muito forte. O que o liberalismo teológico trabalha? Basicamente, o liberalismo teológico trabalha o seguinte, olha, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Isso aqui, gente, é muito sério. Muito, 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 muito sério. Porque a Bíblia contém a palavra de Deus, eu tenho dois problemas. Primeiro, como que eu vou saber o que é a palavra de Deus e o que não é a palavra de Deus? O primeiro problema é esse. Como que eu sei? Aí vem um monte de teoria, vem um monte de ideia. Olha, a Bíblia é a palavra de Deus quando encontra com o que Jesus ensina, Jesus é a chave hermenêutica, gera um mundo de problemas. Um mundo de problemas. Né? Se a Bíblia contém, significa que eu posso ter outras fontes doutrinárias que não só a Bíblia. Se a Bíblia contém a palavra de Deus, significa que a palavra de Deus é maior. Né? Eu posso encontrar a palavra de Deus na boca de um profeta, posso fazer doutrina a partir da tradição, como é o cristianismo romano, e assim por diante. Né? Então eu crio uma série de problemas. Isso aqui é errado. Tá? Esse liberalismo teológico a gente tem que combater com unhas e dentes. Ok? Então aqui alguns dos problemas teológicos aí que nós encontramos e que precisamos da apologética para lidar. Ok? Ora, quais são os objetivos da apologética? Bom, primeiro, eu acho que o objetivo maior da apologética é o fundamento da nossa fé.
o fortalecimento, a fundamentação da nossa fé. Né? Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, eu não coloquei aqui na nossa apresentação, mas eu vou ler aqui para vocês, olha só, interessante. Vocês podem marcar aí, né? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Olha só o que Pedro diz. 2 Pedro 3,18. Vamos lá. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Não dá, gente, não dá para ficar parado, sabe? Tem que crescer, porque olha só, se você não cresce, você não pode fazer a segunda parte, que é o testemunho, que eu já até citei esse texto aqui. 1 Pedro 3,15. Olha só o que ele vai dizer. Aqui, ó, testemunho. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança, da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência. Gente, 15:16, né? Nós precisamos responder sempre com mansidão. Sempre com mansidão. Mas a gente tem que estar preparado para isso. E a apologética é exatamente isso. O objetivo da apologética é fortalecer a sua fé, o seu relacionamento com Deus, primeiro o meu relacionamento com Deus, e depois para que eu tenha condições de mostrar a todos a razão da minha fé. Por que eu creio? Né? Afinal de contas, ter fé não é uma coisa de maluco, tá bom? Apologética e evangelismo. Bom, a apologética, ela serve para evangelização? Serve. Ela é essencialmente evangelística? Não. Né? Não. A apologética ela é para a defesa da fé. Em alguns momentos, ela será usada para o evangelismo. Né? Então, por quê? Você não aborda uma pessoa chegando para ela, aqui, deixa eu te falar, você sabia que Cristo ressuscitou e eu posso te provar isso e tal? Você não vai fazer isso. Não é esse tipo de abordagem que a gente faz no evangelismo. Seja qual for a sua linha teológica. Né? Não é essa abordagem. Né? Então a abordagem é outra. Você apresenta Cristo, olha, Jesus ama você, ele tem a solução dos seus problemas, ele pode livrar você dessa angústia e assim por diante, tá? Agora, você pode usar dela sim, da apologética, né? Você evangeliza, a pessoa começa a ir à igreja, ela está cheia de dúvidas, né? Se você tiver assistido aquele filme Deus Não Está Morto, você viu ali, né? Aqueles jovens lá cheios de perguntas e tal. Aquilo ali é uma postura apologética quando o pastor vai responder aquelas perguntas, tá? Aí, se o filme é bom, se é ruim, isso aí é outra história, tá, gente? Só tô pegando ali aquele gancho ali para vocês se lembrarem, né? Como que foi usado ali a apologética para evangelização, né? O mesmo no primeiro filme, o rapaz na sala de aula, tá? Foi usada a apologética para evangelização, né? O próprio professor parece que se converte, né? No final ali do primeiro filme, tá? Uma pregação, gente, também pode ser apologética, né? Então, se você é líder de igreja, se você é dirigente e tal, você pode fazer uma pregação apologética, com viés apologético, né? De defesa da fé, para rechaçar alguma doutrina que esteja ali circulando no meio da sua igreja e tal. Você pode usar sim, tá bom? Mas o evangelismo não é o primeiro objetivo da apologética. Você pode usar a apologética para o evangelismo, mas não é o primeiro objetivo. E nem é a abordagem primeira do evangelismo, tá bom? Me parece que a apologética vai ser usada mais no discipulado do que no evangelismo, de fato, tá bom? E aqui essa parte mais importante, o que é a fé? Né? Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, Paulo escreve que não se pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Veja bem, a fé é em Jesus. Ele é o fundamento da fé. Só que a fé não é simplesmente crer. A fé, senhores, é uma cosmovisão. O que é uma cosmovisão? Né? No inglês, o worldview. Né? Na verdade, a teoria da cosmovisão ela vem lá da filosofia alemã, com Dilthey. Dilthey, acho que é isso mesmo a pronúncia. Né? Vem lá da Alemanha, né? Da filosofia alemã.
Cosmovisão é uma visão de mundo, é como você vê a realidade com ela se relaciona, tá? E aqui, ó, como está escrito aqui, é uma crença que molda a nossa visão de mundo. A fé é uma crença, não estou dizendo que não é, mas a fé bíblica, ela é aquela que molda toda a nossa relação com a realidade. Ela é uma visão de mundo. Então, eu me relaciono com a minha esposa, eu não tenho filho, né? Mas tivesse com meus filhos, com meus pais, dentro dessa visão de mundo. Eu enxergo a família, como a Bíblia mostra que a família é. Eu enxergo a minha relação de trabalho com o meu chefe, como a Bíblia ensina, e assim por diante. Então, é uma visão de mundo. E é isso que o William Lane Craig percebe que falta nos cristãos de hoje. Uma visão de mundo cristã, uma cosmovisão cristã. E por isso a apologética é tão importante. Tá? Olha só, essa citação aqui ó, é de um teólogo amigo meu. Olha o que ele diz. A apologética é a defesa de uma determinada cosmovisão, ou seja, a apologética se propõe a instrumentalizar de forma argumentativa e racional uma determinada visão de mundo. Sendo assim, a apologética se torna cristã quando sua cosmovisão é cristã. Né? Então a apologética é a defesa dessa visão de mundo, é a defesa de como você enxerga o mundo. Tá? É isso que é a apologética. E aqui eu coloquei um caso aqui do David Hume com o George Whitefield. Né? O que acontece? O David Hume ele é um filósofo cético. O que é um filósofo cético? Né? Ou, no caso do David Hume, que era um ceticismo radical. É aquele que entende que as coisas nem sempre podem ser provadas. Ou melhor, para ele nunca é provado. Né? Para ele, o que dá... vou pegar um exemplo do David Hume aqui. Para David Hume, não há uma certeza de que o sol vai nascer amanhã. O fato dele nascer todos os dias dá a ele uma previsibilidade que o sol vai nascer, mas não dá a certeza que o sol vai nascer. Tá? Não dá total certeza. Né? É mais ou menos o que vai lá na física, lá, o princípio da incerteza do Heisenberg. Tá? É mais ou menos isso, né? Mas aqui no campo filosófico. Tá? Então David Hume ele era um filósofo cético nesse sentido. Tá? Por exemplo, ele vai dizer o seguinte: olha, eu não posso dizer que milagres existem, mas também não posso dizer que eles não existem. Eu nunca vi acontecer, mas também não posso afirmar que nunca aconteceram, só porque eu não vi. Né? Então, nesse sentido, ele é cético. E eu particularmente gosto muito do ceticismo, tá? Não em relação a Deus, claro, né? Obviamente que não. Mas o David Hume, dentro desse ceticismo dele, tem uma história interessante lá em Londres. O George Whitefield ele era um pregador cristão. Né? Em determinado momento, ele pregando na Inglaterra, o David Hume sai correndo para vê-lo. Um amigo do David Hume para ele no meio da rua e fala assim: onde você está indo com tanta pressa? Estou indo ver ele pregar. Ah, mas você não acredita no que ele fala. O David Hume vira para ele e fala assim: olha, eu não acredito não, mas ele acredita. Né? Será que nós temos esse relacionamento com Deus, essa fé que chama a atenção das pessoas? Essa firmeza. Né? Esse é o grande objetivo da apologética, que a nossa fé esteja firme, com clareza. Né? Por isso o Whitefield pôde chamar a atenção dele. Se essa história aconteceu de verdade, eu não sei, né? Mas ela é emblemática. Tá? Ela é muito emblemática. Tá? Será que nós estamos tendo essa fé relevante que chama a atenção das pessoas? Porque nós sabemos responder, nós sabemos nos comportar, nós sabemos conversar, nós sabemos lidar com a ciência, com a cultura, de modo que as pessoas veem em nós pessoas sérias, pessoas que têm algo a dizer para a sociedade, a contribuir com a sociedade. Muito importante essa reflexão, minha gente. Muito importante. Bom, existe apologética em relação a algo que não seja a minha cosmovisão? Aqui, senhores, a resposta é não. Não tem. Não tem. A apologética precisa ser sobre a sua cosmovisão. Por quê? Se não é sobre a sua cosmovisão, você tem duas coisas. Ou você vai tratar dentro de uma argumentação fraca. Por quê? Se você não está defendendo a sua cosmovisão, significa que você não tem muito compromisso.
Agora, quando é a sua cosmovisão, é a sua forma de ver o mundo, significa que você está defendendo algo que é caro a você, que é importante para você. Aí sim você vai se preocupar em defender. Você vai se preocupar. Lembra lá do ideólogo lá, né? O camarada que vive uma ideologia, aquilo ali para ele é tudo. É tudo. Tá? O crente, aquele que tem fé, ele não é um fanático. Mas ele sabe que a fé, aquilo que pulsa dentro do nosso coração, da nossa alma, é a verdade divina. É a nossa forma de ver o mundo. Então nós somos engajados, né? Ou seja, se você não se você não está defendendo aquilo que é a sua cosmovisão, você não vai ser engajado, não vai ter engajamento, você não vai estar empenhado em fazer aquilo, né? Vai faltar empenho, vai faltar empenho. Ó, eu escrevi errado. Faltar empenho. Deleta aqui. Na verdade, esse faltar tinha que estar aqui, né? Tá do lado de cá, né? Falta engajamento, né? Engajamento e empenho, né? Ou seja, empenho, falta engajamento, falta você colocar o seu coração naquilo, né? Então você vai fazer uma defesa, mas assim, pega nada pra mim, né? Basicamente é isso. Ou, no outro caso, você vai fazer uma defesa fake, né? Mentirosa. Fake, né? Todo mundo gosta dessa palavra hoje, né? Você vai fazer uma defesa mentirosa. Você vai simplesmente defender algo que você não acredita. Mas por que alguém faria isso? Por N motivos, tá, gente? N motivos. Questão familiar, porque quer namorar com a menina que é crente, enfim, qualquer coisa aí vai valer para fazer essa fakezinha, esse comportamento fake, esse comportamento mentiroso, tá? Isso aí, motivo é o que não vai faltar a nós seres humanos caídos. Muito bem. Outra pergunta: devemos convencer as pessoas? Devemos argumentar até convencer, ou seja, até o fim? Não. Olha o que Tito fala. Tito, capítulo 3, escreveu Tito não, né? Paulo, ao escrever a Tito, ao escrever a carta para Tito. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, ou seja, aquele que gosta de ficar discutindo à toa. Esse é o homem faccioso, gosta de brigar, né? Gosta de ficar discutindo política e brigando, né? Quando eu vejo irmãos discutindo política até quase sair no tapa, gente, peraí, né? Cadê o amor cristão, a tolerância, né? Só porque eu penso diferente de você, né? Só porque eu votei no presidente A e você no candidato B, a gente vai ficar brigando? Não, somos irmãos em Cristo, poxa vida, né? Depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida. Evita o homem briguento, faccioso. Depois, se tiver admoestado ele uma ou duas vezes, acabou. Evita. Fica longe. Porque essa pessoa já está com a mente pervertida. Ela não tem a mente cristã e não busca ter. Esse é o problema, né? Porque na verdade, gente, na verdade, como diz lá em Provérbios, né? A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós cristãos lutamos contra o pecado, lutamos contra a carne para sermos melhor a cada dia. Não melhor que o nosso irmão, melhor que nós mesmos, tá? Melhor que nós mesmos na presença do Senhor, ok? Então, assim, não somos perfeitos, né? Mas a pessoa não quer nem melhorar, nem buscar mais a Deus. Então você vai evitar as discussões. Né? Eu tenho que evitar a pessoa em si? Não necessariamente, tá? Porque quando fala aqui de evitar a pessoa, é porque lá no judaísmo, né, tinha a cultura que se você está comendo com a pessoa, você tem comunhão com ela. Hoje em dia não é assim. Né? Você pode cumprimentar, abraçar, conversar, tá tudo certo. Ok? Então, você não vai argumentar de eterno, tá, gente? Tem um limite para isso, tá? E por fim, apologética. Só existe para o cristianismo? Não. Tá? Você pode fazer a defesa de qualquer religião, você pode fazer a defesa de qualquer coisa. Deve ter ouvido aquela expressão apologia a drogas e tudo mais. Né? Então a apologética serve para você defender seja lá o que for. Tá ok? Bom, eu espero que vocês tenham compreendido o que é então a apologética. Espero que vocês tenham aí gostado
aula introdutória, tá? Espero que vocês tenham aí se despertado para estudar um pouco sobre apologética, sobre a defesa da fé, tá bom? Lá no meu Instagram tem uma lista de livros, tá? Você pode ir lá no meu Instagram, no link da bio, né? Meu Instagram é @marcelolucasro. Quem quiser me contactar, tá bom? Estou à disposição de vocês, tá ok? Estou no Facebook também, Marcelo Lucas, tá bom? Quem quiser entrar em contato, ok? Mais uma vez eu agradeço ao pastor Getúlio essa oportunidade e espero ter novas oportunidades para falarmos aqui de outros temas dentro da apologética, das religiões comparadas, temas sobre a filosofia cristã também, quem sabe, né? Então, não deixa de comentar, tá? O pastor Getúlio vai me passar comentários de vocês, caso vocês comentem aqui no vídeo. Não deixa de curtir e de compartilhar essa aula aí com os colegas de seminário, com outras pessoas, para que eles possam também vir para William Seymour e juntos construirmos uma comunidade de pessoas que estão interessadas em anunciar a fé em Cristo Jesus. Tá ok? Muito obrigado, um grande abraço, que Deus os abençoe.